Salve todas as quebradas, eu me chamo Guilherme, mais conhecido como Gui PRC, e hoje eu tô aqui na Praça do Cipramar, vim trombar o meu parceiro MC Delock, certo? Olha ele sentado ali, olha. Salve, Delock. Se apresenta aí pra rapaziada, Delock. Salve, rapaziada, sou MC Delock, já de Cipramar, região Grajaú, tenho 27 anos, meu nome é Adeilton. Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto, ou se é na balada, nem ligar porque eu falo, se entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu empino. Certo. Você começou a cantar com quantos anos, Delock? Comecei a cantar com mais ou menos uns 15, 16 anos, assim, porque desde pequenininho eu ficava rimando. Aí quando comecei a gravar mesmo foi mais ou menos na faixa de 17 anos, mais ou menos. Entendi. Aqui nós tá na Praça do Cipramar, certo? Aham, Aqui é onde você é nascido e criado, né? criado mesmo. Da hora, mano. E você tem alguma música produzida? Tem produzida, fala aqui da quebrada também, tá ligado? Que é mais ou menos assim, ó. E quebrada, suave e tamo junto. É o Delock no salve vagabundo. Pro recalque o green tá com fogo. Virei máquina de fazer invejoso. Mas aí quer saber qual a fita? Vou te passar a visão, eu sou cria. Eu sou cria da favela do Cipra, onde a disciplina predomina. Os chaveiros da quebra foi pros ares, porque a tropa é só mandrake chave. Olho gordo de raiva se mordeu. Com a frase e a favela venceu. As pedras no caminho que eu trombo não me faz desistir do meu sonho. Minhas letras bufetam upada, melhorando cada dia que passa. Sou mais um de milhões de MC. Em busca do topo eu tô sim. Não quero ser o melhor da favela, quero ser o melhor pra favela. Porque vários venceu, saiu dela. Se orgulhava, deu as costas pra ela. Nos rolê é uísque, várias gramas. Ao redor várias putas acompanha. Não tem como ajudar, tá sem grana. Na inteira do dia das crianças. Isso é foda, nós sabe quem é. Os guerreiros que são irmãos de fé. Pra poder andar chique e elegante. Já pensei em roubar, ser traficante. Com minhas rimas eu fui mais adiante. E minha voz tá no seu alto-falante. Relaxando na brisa constante. E a fumaça que sobe é só canto. Na humildade de cabeça erguida. Com foco da sabedoria. Em menor, não vai nos embalo. Pra querer o do bom, o mais caro. Faz o corre e conquiste seu fiapo. Sem ter que usar a peça do diabo. Da hora, mano. Isso daí é um trap, né? É, É nós tentando encaixar a base do funk, tá ficou ligado? complicadão, né? Ficou... Ô, Delock, e a reação da sua família, mano? Quando você chegou assim e falou que queria cantar, tá ligado? Queria fazer umas letras. Na verdade, quando eu comecei a cantar mesmo, mano, quem me apoia era minha mãe, mano. Que eu ficava mandando as rimas, brincando, tirando uma onda, mano. Minha mãe me ajudava em tudo. Aí Certo. foi quando eu comecei a gravar. Falei, mãe, quero lançar uma música e tal. Ela foi, pessoal, se quiser gravar música mesmo, mas que você tá gostando, você sonha nisso, eu vou te ajudar. Ela começou, né, mano, me ajudar a gravar umas músicas. Aí, nessas músicas aí que ela foi me ajudando, eu fui começando a gravar várias e começar a fazer show, tá ligado? Nós fazia show aqui na quebrada, mano, na antiga, mano, era vários moleques se juntavam. Mano, nós pegávamos uns andaime com os caras que era pedreiro, tá ligado? Aí falam, me presta esse andaime aí pra nós usar tal dia, mano. Aí nesse dia que nós fazia o evento, chamava vários MC, montava o palco lá, mano, na quebrada mesmo, só nós mesmos MC, vinha geral, mano, vinha geral. Aí nesse show fui cantar uma putaria, né, mano? E minha mãe tava lá. Aí eu pensei, caramba, logo minha mãe vai ver eu cantando uma putaria, mano. Mas eu cantei, arregacei lá, minha mãe ficou olhando lá, toda felizona lá, batendo palma, todo mundo gritando, mano, mó felizão. E eu tinha o quê? Tinha uns 16 anos, era pivetinho. Cê limpando seu quarto, ou se é na balada, nem ligar porque eu falo, se entrega pra dança. E como foi a sua primeira experiência em cima de um palco? Foi essa que você acabou de contar? Ou foi outra? Essa foi a minha primeira experiência mesmo, já cantando umas musiquinhas assim, tipo de criança, né? Que criança não pode, falando uns palavrão e tal. Mas naquele tempo era só putaria, e minha mãe tava lá, né, mano? Mas do mesmo jeito minha mãe gostou, foi da hora. E como é que foi a sensação de estar a primeira vez em cima de um palco, assim? Nossa, eu gostei, mano, porque ficava rimando, né, na rua, todo mundo ficava falando, ô, você fica rimando na rua, tal, tu não faz um show. Aí, mano, eu vou juntar com esses caras, né, eles inventou de fazer, era MC Magrelo, Boca, Finado Boca, tá ligado? Os moleques faziam vários corre, mano, pra conseguir isso e nós sempre
conseguiu mesmo, né, mano? Juntar vários MC assim de Quebrada de Fora, vinha do Canto do Céu, do Gaivota. Aí nós juntava, ia todo mundo e cantava junto, tá ligado? Era da hora, da hora. E aí, Gui, seu estúdio é perto, vamos continuar fazendo entrevista lá? Vamos então, vamos andando. Até lá. Já dando um jeito aqui, trocando ideia. Trocando um papo. Ô Dei, conta pra mim as dificuldades que você tem ou que você teve na sua carreira. Na minha carreira, na verdade, foi ter parado de cantar, tá ligado? Aham. Sempre cantava, gostava de cantar e com o tempo fui desanimando, né, mano? Porque às vezes pra você gravar música tem que ter um investimento bom, né? Aí você desanima, tipo, falta de dinheiro, não tem como gravar uma música, aí você desanima e meio que você para, né? Você fica um tempo ali, ó. Tá com muita música produzida ali pra mandar nas pistas, mas não pode porque não tem dinheiro, tá ligado? Entendi. Você é na balada, nem ligar porque eu falo, se entrega pra dança. Conta pra mim alguma vergonha que você já passou, algum constrangimento. Vergonha? Eu lembro de uma vergonha que eu meio que passei, mas não passei, tá ligado? Mas foi. Eu fiquei com vergonha porque os caras ficam me zoando, tá ligado? Foi no show que a gente fez ali em cima da Eliana, tava até o MCWM lá. O evento era MCWM, acho que o BW, tá ligado? Aí eu e o Dimas foi cantar lá, naquele tempo lá o Dimas cantava comigo e tal. Entendi. Aí, mano, os caras fez o show deles lá, o WM fez o dele, o BW fez o dele, aí o Dimas fez o dele, o meu foi pra fechar, tá ligado? Aí eu já nervosão, mano, fui cantar o meu repertório era todo ostentação, tá ligado? Só ostentação. Comecei a cantar proibidão, começar a rimar na hora, tá ligado? Aí eu ficava olhando pros caras, os moleques tudo lá me filmando lá embaixo lá. Todo mundo grita, ei, manda salve. Eu comecei a rimar mandando salve pros caras, tá ligado? E eu lá, ó, repertório, não vinha música de ostentação nenhuma. Você não lembrava? Aí eu cantei outras músicas, aí os caras ficam me zoando. Aí no final eu falei pro DJ, eu falei assim, mano, pode parar aí, porque meu repertório eu esqueci tudo, mas valeu a pena já que eu cantei, tá ligado? Esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado. Chegamos aqui no estúdio aqui, ó, Dei. Aqui que eu gravo aqui, ó, os talentos de Quebrada. E aí, Dei? Agora que nós chegamos aqui no estúdio, você quer passar alguma mensagem para pros MC que tá começando? Tem, mano, tem, Entrando no mano. ramo? MC que tá começando agora, mano, o que ele não pode deixar é de acreditar, tá ligado? Tem que sonhar mesmo, correr atrás. Tem a música pra lançar, mano, espera, ela pode durar 5, 6 anos, mano. No dia que você lançar ela, você vai estourar. Você tem que ter fé em você, tá ligado? Confiar nas suas letras, mano. Não desacreditar, tá ligado? Porque na primeira oportunidade, alguém vai te abraçar, mano, você vai realizar seu sonho, mano. Tudo que você quer com música, que você gosta de cantar, mano, você tem que correr atrás. Tem que cantar pro pessoal ver que você gosta de cantar, mano. Não ser mídia, tá ligado? Tem que cantar de coração mesmo, gostar de cantar. Da hora. Ô, Dei, você se inspira em quem? Em qual artista? Eu inspiro nos caras que cantam uns trap, tá ligado? Tipo Spinard, Kant. Os caras mandam speed flow da hora mesmo. Os caras rimam muito rápido, que eu gosto de rimar, tá ligado? Eu me inspiro mesmo assim que comecei a abrir a mente, assim, mandar uns conscientão mesmo, mano. Foi Felipe Boladão, tá ligado? Você Felipe Boladão era manda. monstro. Você manda Speed Flow também, né? Mano. Quer deixar um trechinho do Speed Flow aí? Ah, meu ritmo é esse daqui. Uns fala que é dom, outros fala zoado, ó. Pega todo o O2 e sua bota. Se tu acha fácil, então faz o que eu faço. Speed na quarta pra rima sonora, ele traga bulosamente monstruosa, mistura gostosa, amarela, chato, fumaça, nós solta na brisa, negócio da hora, que foda da hora, assim que ela gosta da foda das fotos, só fica na bota, só tô dando bota, e hoje que é bota, e hoje dá bota, entrou no tem volta pra valas foda, porque nossa tropa é a tropa das tropas, agora que mora na sua memória, minha trajetória, isole, vitória, me chama de moda na minha chafoda, zica, se liga, quero o dia a dia, se vida bandida, quero o dia a dia, na vida tranquila, sem risco de vida, perto da família, no dia dos polícia, fora de quadrilha, mais letra pedida, mais linha escrita, caneta metida, poesia nascida, poder lá de cima, diz que é zica, vai na terra e brilha, que o pai ilumina, vigia minha vida, critica minha vida, por dentro sua vida, que tem minha vida, meu mundo conspira, sugira, suspira, caminha, tu pira, em mim que ela aspira, tipo, que inspira, no pira, respira. Sofria do Cipra sofria, sua correria, teu nível acima, tudo seu acima, teu nível acima, seu nível é cu, meu nível é pica. Caramba, é bem difícil, hein, pelo que eu vi. É, Tem uma que ter dificuldade, bastante tem que ter fôlego, fôlego e eu erro ela toda hora. E como você começou assim, a se interessar pelo Speed Flow, mano? Falar, mano, eu quero, tipo, mandar umas letras assim, tá ligado? Como você conseguiu se aperfeiçoar essa Eu técnica? comecei pior, mano, que eu comecei quando eu era novo mesmo, porque eu já tava fazendo várias músicas, mano. Aí eu fiz uma, tá ligado? Que foi 2010, mano, que ela tocava muito. Todo lugar que eu ia tocava nas regiões do lado, assim, Santa Amaro, Varginha, tocava tudo que era por lá e por aqui, mano, nas pistas tudo, tá ligado? Que eu mandei no final, era um proibidão, era funk proibidão, que eu tava muito proibidão na antiga.
Parei, graças a Deus. Aí eu cantei meio que falava também do comando, tá ligado? Mas, tipo, eu não falava que eu era envolvido com os caras, essas fitas. Eu só cantava o que os caras é, a lei dos caras, tá ligado? Porque é a lei dos caras em São Paulo, tá ligado? Psico, já de portado, blindado, bocado de faco bolado. Primeiro comando, domina São Paulo de norte a sul, de todos os lados. Não vou citar nome, quem é tá ligado? Eu desci o terror de São Paulo, moleque psico, guerreiro nato, aqui é o logo da favela criado. Ajano, na mira do lança. É sem piedade, esse é o comando, pesado armamento, tem várias fazãs. Tem no Al-Qaeda, também Talibã, psico no Iraque, no Vietnã, bala se parar, furando no Japão de manhã, da Sofia San. Tem vários de van, clique bonés é zica. Filmando a quadrilha, a família do Cipra na pista, comando é primeiro na fita, Sofia de cria, tá na correria, no escapando na trampa com sabedoria, no cacete me dando monstro polícia, dos anos guiando, a companhia fortaleceu ao poder da rima, tá ligado? Esse era o final de uma música minha, bem antiga, tá ligado? Da hora, mano. Eu vejo que é difícil, tá ligado? Fazer isso, que nem ele fala, mano. Se achar fácil, faz o que ele faz, tá ligado? É um pouco difícil. Um pouco não, bastante, né? Bastante. Demorou muito pra você conseguir chegar nesse Ficava ponto. treinando todo dia, sem parar, mano. Porque E tem as letras que todo nós... dia. tem as letras que nós faz, né? Nós ficamos 2, 3 dias assim, só ouvindo ela e decorando. Mas ela deu trabalho. Ô, Deloc, conta pra mim, mano, o seu sonho, um sonho que você tem. Não, meu sonho, mano, é estourar no funk, tá ligado? Estourar no funk e dar a casa pra minha mãe. Tudo que eu conseguir, mano, tudo vai ser pra minha mãe, tá ligado? Eu vou pensar só nela, tudo vai ser graças... Tudo pra ela, tá ligado? Porque tudo que eu tô conseguindo até hoje é graças a ela, porque ela tem fé em mim, tá ligado? Minha mãe tem fé em mim e eu quero vencer, tá ligado? Quero vencer e focar tudo pra ela, tá ligado? Dar o melhor, não deixar faltar nada pra ela. Da hora, mano. Fala um cara que você queria trombar um dia pra fazer um feat, fazer uma participação nas suas músicas, até mesmo em um clipe ou dividir palco. Mano, eu gosto do Davi, mano. Davi, mano, aquela voz dele ali, mano, bichão, até que o bichão é monstro, MC Davi, mano. Da hora. Um objetivo que você quer alcançar na música? Bom, um objetivo, mano, que eu quero mesmo é fazer o que? É trazer pro mundo, tá ligado? Pros menores, pros caras assim que tá na vida bandida e tal, tá ligado? Tipo, sair dessa vida, tá ligado? Procurar o melhor pra ele, dar o seu trampo, sustentar sua família, fazer seu corre, tá ligado? Eu quero demonstrar isso com as minhas músicas, tá ligado? Por isso eu tô meio que fazendo uns trap e tal, tá ligado? Falando disso daí. Entendi. Pra menor não se envolver em crime, tá ligado? Vida bandida, essas coisas aí. Que o crime Não vale a não pena pra compensa, ninguém, tá? mano. Pra ninguém, tá ligado? Você tem que ter o seu, correr atrás do seu, tá ligado? Realizar seu sonho, correndo atrás, sem querer tirar de ninguém, tá ligado? Isso aí é errado, tá ligado? Da hora, mano. Ô, Dê, agora entrando pra um lado mais pessoal, mano. Fala aí um fora que você tomou na época de escola. Tô ligado que você lembra de algum. Ixi. Na época de escola ou em qualquer canto assim. Fora, né? já tomei um monte. Fala aí um que ficou Porque- marcado, que você lembra que é engraçado. Não, pior que eu não lembro. Pior que eu não lembro. Lembra de nenhum? Eu tomava uns fora simples, tá ligado? Ah, não dá certo e tal. Aham. Nunca tomou. Mas ser esculachado das fitas não, porque, tipo, tá ligado? Não sou muito pra frente, mano. Tem cara que é pra frente, então, tá? Eu troco uma ideia com a mina, mano. Pra ver se ela tá afim ou não, né? Tem que trocar ideia. Deloc, deixa mais um pedacinho de uma música sua e logo após a gente vai fazer o desafio do Farmar. Você quer mandar um salve pra alguém? Mandar um salve, tá ligado? Pro tio Gui, pro Chula, tá ligado? Meu irmão, André. Os caras sempre acreditou em mim, Guda Mix, tá ligado? Mano, os moleques tá sempre lá, ó. E aí, as músicas e tal, os moleques tá sempre lá, mano. Os caras gostam, tá ligado? Porque tem muito cara assim que, tipo, sabe que você tá lançando as músicas e pá, mas parece que não tá feliz, tá ligado? Com o seu bagulho. Tá, tipo, te invejando, tá ligado? Mas os moleques me apoiam desde pequeno, mano, é eles, tá ligado? Marinho CP também, tá ligado? MCK2, Salve, meu salve parceiro pra Dinas, geral. tá ligado? Os moleques nos acreditou de mim. Agradeço a vocês até hoje, mano, sem maldade. Eu vou vencer por causa de vocês, mano. Vocês acreditam em mim. Obrigado, valeu. O mundão tá desse jeito, destruído em várias fitas. A droga levando vida, as crianças inúteis frias não sabem o gosto de água limpa. Passa dia sem comida na barriga e você reclamando da sua vida. Quer profis, quer Adidas, quer garupa, quer melissa. Convivendo na ilusão, não agradece pelo dia. Aquele mais um dia de vida, saúde da sua família. Pra todos os trabalhadores, Senhor os ilumina. Pra pegar um trem lotado na madruga todo dia. E chegar ao final do mês, a geladeira tá vazia. Se joga dessa vida, dessa rotina de vida, o sistema quer sua derrota. Deus quer te ver lá em cima, eu sei, temos vitórias, temos derrota, o psicológico é monstro, vai chegar o dia de glória, então faça sua meta. A regra aqui na terra, colher o que plantar, se prepare pra coleta. Se você tem muitos sonhos, mete as caras, faça esforço, o suor vai escorrer.
pra você ter todos, mas não vai se iludindo, querer grana, querer fama, abandonar os que te amam só porque saiu da lama. A transparência é a chave, só quem é sabe. Humildade vem do berço, falsidade é pros covardes. Invejosos é por vir, famoso olho gordo. Eu levo a vida assim, tu quer pra mim, eu quero em dobro pra você, tio. Eu me orgulho da favela, nós é cria, porque cria mata e morre por ela. Fiz rap, mas sou do funk e vou levar adiante. Com rima em cima de rima, que nossos males espantes. E cá, são várias fitas que acontecem na vida de quem vive rimando e da rima leva a vida. Que faz novas amizades, atrás de rimas e base, fazendo inimizades, atrás de versos e frases, mostrando para os amigos, pros inimigos. O demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo. Então prossigo o meu caminho, dentro do livre-arbítrio tá escrito o meu destino. Vamos juntos reunidos, fazer da nossa terra sem sangue, sem guerra, choro, enterros e velas. Porque assim, ó, vamos juntos pela paz, felicidade sempre e a tristeza nunca mais. E a tristeza nunca mais. E agora que o D já animou, já cantou, já mandou o speed flow, aquele rapidão. Agora vai começar o desafio do Farmar. Você tem 3 tentativas pra falar a palavra. Ah, o cara fala speed flow, mano. Ele não trava, tá ligado? Então, original não se desoriginaliza, você vai falar. Você tem 3 tentativas, vai. Eu tenho que falar o quê? Original não se desoriginaliza? Original não se desoriginaliza. Original não se desoriginaliza. É, você tem 3 tentativas pra falar isso aí. Então, valendo. O original não se desoriginaliza. Tem que falar rápido. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. Agora errei. Eu vou na segunda. Mas acertei a primeira. Primeira acertou, a primeira. E a segunda? Vai a terceira. 3. Vou acertar 2, será? O original não se desoriginaliza. Errou. Por que? Desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. É, ele tá parando, mas tudo bem. Vai, já acertou a primeira. Da hora, mano. Então, pessoal, esse foi o quadro Talento de Quebrada, um pouco diferenciado. Fui buscar ele lá na Praça do Ciclo, lá embaixo. Se você gostou, ative as notificações, deixa o like aí pra nós, deixa o sininho online bombando daquele jeitão. Quer mandar um salve pra alguém antes de finalizar, falar alguma coisa? Salve pra todas as quebradas aí, tá ligado? Gui PRC, Vila Natal, tá ligado? Que fecha com o cara, tá fortalecendo ele, bonitão aí, ó. Todas as quebradas mesmo, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. Tá ligado? É nóis, tamo junto, todo mundo. E quebrada suave, tamo junto. É o Delock no salve vagabundo. Pro recalque o green tá com fogo. Virei máquina de fazer invejoso. Mas